e ele bem podia saber, pela sua posição, o que a palavra significava. Ele estava rodeado de barras, isto é, barras de ferro, e ele poderia somente ficar livre se alguém o soltasse. E ele sabia o que era ser prisioneiro. Então, outra vez, eu creio que o apóstolo dispunha somente de um pouco, não somente apontando a sua presente condição, como sendo um prisioneiro de seu ser físico, assentado lá naquela cela, mas eu creio que ele estava referindo-se ao seu ser, seu espírito, sua vontade, sendo também um prisioneiro de Jesus Cristo. Você pode observar aqui também o sentido bem elevado de altruísmo do apóstolo, porque ele, sendo prisioneiro, ele não se fez também de muito coitadinho. Ele aproveitou a oportunidade, sentindo o que é ser prisioneiro, ele aproveitou para mandar sua mensagem, né? Para inserir naquele contexto de prisão. Ele colocou ali, ele pôde inserir naquilo uma mensagem espiritual. E ele então disse que ele era também um prisioneiro, mas um prisioneiro, ele queria dizer, não é porque ele assaltou um banco, porque ele estuprou alguém, porque ele roubou, porque ele matou alguém. Ele era um prisioneiro por causa do Evangelho. E por isso ele destacou, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então tem tanta gente presa da cachaça, presa do cigarro, presa do adultério, presa da mentira, presa da trapaça, presa da desonestidade, da inveja, do ciúme, do ódio, do pecado, enfim. Mas eu quero saber quem pode ter essa condição privilegiada de prisioneiro de Jesus Cristo. E o porquê? Ele estava preso porque ele era um homem que sustentava uma posição. Era um homem coerente com os princípios, né, que ele cria. Ele era um homem que tinha a posição firmada. Não é como nós vemos hoje as pessoas, os homens de hoje, as pessoas que se dizem cristãs, mas elas são pessoas vulneráveis, elas são pessoas facilmente dobráveis, né? Elas são quebradas facilmente por um argumento indigente qualquer, já quebra a pessoa e muda de ideia, e joga a pessoa contra aquilo que ela diz crer. E a pessoa não merece crédito e nem confiança. Daí o porquê nós não temos verdadeiros caracteres, né? E falando de uma forma mais, né, verdadeiros caráteres, mas o certo é verdadeiros caracteres, hoje, né, que possam transmitir isso, que possam influenciar a juventude, influenciar os filhos, porque você observa, às vezes, na própria casa, sempre há um lado ali que tem maioria no lado da fraqueza, no lado do erro. Mamãe sempre está dando um jeito para a filhinha namorar escondido. E ela diz que é crente. É uma pena assim que vem do diabo, vem do Satanás, né? Mamãe sempre está dando um jeito para a filhinha dar um pulinho fora e encontrar com fulano, com Beltrano, né? Mamãe sempre está incentivando. Esposinha sempre está defendendo, né, certos lados, que é mais fraco. E às vezes o marido diz, você precisa ter caráter, você não tem personalidade, você precisa ter personalidade. A coisa mais ruim que existe é uma pessoa sem personalidade, uma pessoa que não tem personalidade. Não é uma personalidade, uma pessoa que tenha caráter formado, que tenha posição firmada, é do lado da palavra e pronto, custe o que custar. Você entendeu? Então essa é a guerra, não é? A guerra é essa. Essa é a guerra, é porque há uma guerra, há uma oposição, e essa oposição sempre tem um número maior, não é? Porque essa oposição
defende o lado do Satanás, do Leviatã, do Satã, aliás, do lado das trevas, do lado do pecado, e ninguém vê, dificilmente você vê uma posição conjunta, bem firmada, dizer, nós vamos, eu e minha casa, vamos realmente servir a Deus. O marido sempre tem que estar dando uma chancezinha pro discozinho da artista não sei quem. Isso aí serve para incentivar as crianças. É conversa fiada, serve para incentivar para o pecado, para fazer uma idolatria, tornar aquela artista um ídolo do seu filho, da sua filha. É porque você tem o espírito daquela artista. Aquele espírito do mundo está em você. Às vezes o pastor prega tão direto, né? A expressão é essa. E mudarmos de vida, e aceitarmos os conselhos do Senhor, crermos na palavra de Deus de uma forma bonita, né? Com um idealismo maravilhoso. Você não encontra hoje idealistas, né? Não encontra hoje fácil. Quero ver quem é que está disposto por Cristo fazer o que esses loucos fazem hoje, e dá arrepio na gente da malvadeza deles no mundo político, com suas ideologias estranhas, absurdas. E eles não medem esforços para fazer, para cumprir, né, as determinações da sua ideologia doentia. Mas e os cristãos que têm medo de sustentar o nome de Cristo, a doutrina de Cristo, onde quer que for? E você precisa parar com isso e ter vergonha de dizer que é cristão, que creu no Evangelho, e testemunhar para suas amigas, para seus amigos. Tem pessoas que têm que esconder. Não pode dizer que é crente. Pessoas que vêm na igreja e tudo, mas não tem coragem, não tem caráter para sustentar o Evangelho. Dizer como eles dizem aí, né? Porque eu sou isso, né? E daí? Não, eu sou cristão, e daí? Qual é o problema que você tem comigo? Eu sou evangélico e pronto, e aí? Eu creio no Evangelho. Mas você vivia aí conosco nas mesadas, nos jogos. Não interessa, camarada. Eu vivia. Olha o verbo que você está conjugando. Está dizendo bem. Está conjugando bem. Eu vivia. Mas agora eu vivo outra vida. É uma opção minha, é um problema meu, pronto. Você continua com sua cachaça, você continua com seus jogos, faz o que você quiser. Eu agora estou fazendo outra coisa. Nós precisamos transmitir essas posições firmes, que isso pegue nossos filhos, famílias, amigos, né? Transmitir isso, porque o diabo está aí trabalhando. Ele não perde tempo e ele está ganhando terreno. Cada dia ele tem mais gente para queimar no inferno. Cada dia ele ganha mais. O rebanho de Satanás aumenta cada dia. E parece que o rebanho do lado de cá parece que diminui cada dia. É diminuindo tudo. O diabo não está perdendo tempo. Ele sabe que o fim dele, mais do que os crentes, isso é uma vergonha, mas mais do que os crentes, Satanás sabe que o fim dele está tão próximo. E por isso ele faz até com que os crentes durmam e esqueçam que tem uma preparação, que tem uma vinda de Cristo. Ninguém vê falar nisso mais. É o diabo que faz isso. É para esquecer. Porque esquecendo a pessoa fica com os flancos abertos, né? A brecha fica aberta e ele entra facilmente e nos destrói. Mas o Filho de Deus está atento, está sabendo que não tem muito tempo aqui nessa terra. Nós temos até que mudar essa mentalidade, que a coisa vai demorar muito tempo ainda. Aí conversa. Você vai ver só. Esse é o servo mau e infiel, é que vive dizendo, meu Senhor tarde virá, diz a Bíblia. O verdadeiro servo de Deus está dizendo, ele vem logo, agora. Daqui a um pouquinho ele chega. Correto, gente? Vamos louvá-lo nesse instante? Amém? Glória a Deus. É assim que é a coisa. Então veja bem. Veja bem aqui. Agora todos nós, diz o profeta de Deus, somos nascidos agentes livres. Isso aqui é importante. Porque tem muita gente que fica arrumando implicação. Às vezes está na igreja, está ouvindo o culto, fica arrumando implicação. Ao invés de acatar o culto, acatar a palavra,
Veja bem, todos nós somos nascidos, diz o profeta de Deus, agentes livres. A pessoa é livre para fazermos qualquer decisão que desejarmos. Deus fez e Deus faz justamente isso, porque Ele deve colocar cada homem na mesma base. Ou Ele coloca o homem errado, Ele coloca o primeiro homem na base errada, na qual Ele coloca o livre agente moral. Ele deixa a pessoa escolher. Deus não obriga, por isso que não é certo nós ficarmos obrigando as pessoas a crer. Deus já deu uma inteligência para a pessoa. Deus já deu uma condição para o homem estar acima de todos os animais. Deus deu a inteligência para o homem. E o homem sabe o que é certo e o que é errado. Ele continua errado porque ele não presta. Mas ele sabe que é errado. Ele quer fazer o mal. O erro é mais fácil, parece que é uma coisa terrível. Você vê que tem uma tentação nisso aí. Porque mesmo sendo difícil esse lado errado aí, eles preferem o lado errado. Fica aquela pessoa com o céu da boca comido por um charuto desgraçado. O que é isso? Que diabo é isso? O que tem naquele charuto? Você vê que tem um diabo ali que segura aquele charuto naquela boca a ponto de ferir o céu da boca. Fica machucado, fica aquela droga, né? Passa perto de você, tá aquele carnicento, né? Aquela coisa terrível. Que diabo é aquilo? Você vê que tem um demônio ali. Tem um espírito ali que escraviza, idiotiza aquela pessoa. Torna-se um idiota, né? Então, você vê que a pessoa então precisa de uma libertação. A pessoa precisa de uma mensagem que faz aquela pessoa assustar, acordar e tomar uma posição e deixar de ser escravo. Não é? Uma vez eu ouvi uma descrição de uma campanha anti-tabagismo, não é? Anti-fumo, e eles deram a definição de que é o cigarro. O que é um cigarro? Ele diz que o cigarro, não é aquele pequeno canudo de papel, não é, com um bobo numa ponta e fogo na outra, né? Eu até dei risada daquela definição deles, né? E é verdade, porque aquilo só traz câncer para a garganta, só traz câncer para os pulmões, é uma coisa triste. Mas está todo mundo preso por causa disso. Inclusive tem até aquela hipocrisia oficial, porque de qualquer forma o imposto que isso dá, né? E fica todo mundo, até os governos do mundo ficam impotentes, né? Põe lá que fumar faz mal à saúde e tal, mas está todo mundo colhendo o imposto daquilo, né? Então, se faz mal, vamos tirá-lo. Se faz mal, vamos acabar com ele. Não é isso? Mas não faz mal? Então faz mal. Mas por que então, num sentido, eu queria chegar até aqui, por que não faz os governos, por que não faz o próprio Deus isso? É porque aqui está colocado, nesta base, não é? Ele coloca o livre agente moral, a livre condição do homem para decidir entre o câncer, entre a tuberculose, não é? Entre os males que afligirão o seu corpo no futuro, ou entre o santificar esse corpo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia diz, se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. É por isso que a pessoa que continuar no vício, nessa coisa toda, ele vai ser também destruído, finalmente, até a sua própria alma, porque o seu corpo já foi comido pelo pecado, destruído, né? E essa é a verdade. Você entendeu até aqui? Ele diz, estamos exatamente nesta noite, todos nós nesta noite, na base desse livre agente moral, estamos nesta noite como Adão e Eva. O profeta de Deus diz que não há diferença alguma
entre nós e o Adão e a Eva. O certo e o errado, diz ele, estão perante qualquer um de nós aqui. O certo e o errado. Ele diz que a morte e a vida está diante de nós. Podemos fazer nossa escolha. Então ninguém está oprimido, ninguém está à força. É o livre agente moral. Depende de você fazer isso. Essa foi a maneira que Adão e Eva fizeram. Vê você? Eles fizeram a escolha errada. O problema é esse. E você pode ver que a gente está falando, está mostrando cada dia o que pode para a igreja, para as pessoas. Você vai acabando com tudo, falando, ensinando. Você cansa de ensinar e a pessoa ainda não faz a escolha certa. Porque sempre há uma tendência em nós humanos, isso não é só em você não, é uma tendência em todos nós humanos, de fazermos a escolha errada. Só com muita graça de Deus, muita oração, humildade, submissão à palavra, é que podemos ser abençoados e ajudados por Deus nessa escolha do bem, nessa escolha do que é santo, do que é honesto, do que é digno, do que é verdadeiro, do que é correto. A Bíblia diz, tudo aquilo que é honesto, que é santo, que é digno, diz nisso pensai. Mas eu quero saber quem é que faz isso. Você pode observar que é uma guerra. É uma guerra para nós todos. Pai, mãe, pastores, tudo. Você pode ver que o bem é difícil você implantar na criança. Veja bem, os nossos próprios filhos, mesmo criados em lares cristãos, mas você pode ver que eles têm uma paixão pelas amiguinhas mundanas, né? É uma paixão assim, ó, que foge de você. Quando você vê, você só vê o cabelo esvoaçando no ar. E pula cerca, pula tudo e corre e entra lá dentro daquela caverna da amiguinha. Pra quê? Porque lá na caverna tem televisão, lá na caverna tem artista do mundo, né, com um toquinho de saia, sacudindo o corpo, com um bocado de menininha, tudo nua, e aquela coisa, uma bobagem, né? E o diabo aproveita essa mentezinha adolescente, fraca, vulnerável, que não tem defesa. Por isso você tem que defender. Né? Aquela mentezinha adolescente, que aquela mentezinha está cheia de confusão, aquela mentezinha está uma guerra ali dentro. Não é? Aquela mentezinha ainda não tem uma dimensão real do que seja espiritualidade, do que seja salvação, do que seja ser santo, servir a Deus, do que seja honrar o nome de Cristo, do que seja ser assaltado pelo inimigo. E é exatamente nessa idade que assalta. E ali está, não sei quantos, cada um quer trazer uma história. Se não tem namoradinho, as coleguinhas inventam. E fulano quer falar com você. São tudo agentes do diabo, né? Mas pastor, o que é isso? Pois é, pequenininha malequitinha, agentezinha de Satanás, que é para destruir sua casa, é para destruir sua família, é para lhe deixar envergonhado, envergonhada. É isso aí. E se você não agir, não age, né? É aquela coisa que se você deixar, vai mesmo para o abismo. Você tem que vigiar tudo hoje, as próprias escolas, os próprios colégios, né? A gente fica olhando, parece que é o mundo, como diz São João. Já quer dizer, você chega no cemitério, eu já cansei de falar isso. Você chega lá visitando o cemitério, chega no túmulo de um, está escrito: aqui jazem os restos mortais de fulano de tal. Aqui jaz quer dizer, aqui está enterrado, aqui está guardado. Então o mundo, São João diz que jaz no maligno, está enterrado no maligno. Todo o sistema político, educacional, religioso, tudo, onde já se viu pastores, conselheiros do amor, conselheiros da muamba, de não sei mais o que. Oh, que coisa terrível. E isso vai invadindo. Você fica ali, às vezes está ali a sua filhinha esperando o hino, mas a corrupção já está ali no meio
demônios, e ali coloca, é a música mundana, é aquela coisa toda. O diabo faz uma salada, uma mistura para te enrolar. Ele mistura hino com música profana para nos enrolar. E nós ficamos ali enrolados, esperando o hino, e a música profana está rodando. E o diabo dando gargalhada. Ei, eu venci através da religião. Eu botei uma religião com um programa lá dentro de sua casa. E nós não acordamos. Por isso que existe uma implicação dentro da gente. E eu sempre costumei obedecer essa implicação que cria dentro de mim com uma coisa, e eu vou fundo naquilo. Entende? Eu crio uma implicação, aquilo, chego a ficar irado com aquilo. Eu falo o mais forte que eu posso, no culto, onde for. Eu aqui não tenho programa, mas lá em Goiás eu tenho e eu falo. Do mesmo jeito. Nós temos que ver essas coisas. E isso tudo está aí dentro da nossa casa. E nós achamos bom, aquela beleza. Então chega um momento que nós temos que nos questionar. Estamos ou não servindo a Deus? Um prisioneiro de que nós estamos sendo? Prisioneiros de uma igreja, de uma religião, de um programa de rádio, de uma música, de uma televisão, de uma literatura. Estamos sendo prisioneiros de quê? De Cristo ou do mundo? E como eu estava dizendo, os próprios colégios, eu fico pensando, às vezes um professor, eu fico pensando, o que tem na mente desse camarada, né? Pega, você fica olhando a programação deles, pega, põe na cabeça de uma criatura de 11 anos, 10 anos, tem que ler um livro, né? A Cabeça Rapada de Satanás, é o nome, é o título do livro, né? A Cabeça Rapada de Satanás, do diabo, né? O troco que não foi devolvido ao diabo. Menino, que é isso? Deixa eu ver isso aí. Foi a Sora que mandou, a Sora. Foi a Sora. Você entende? Você entendeu? Olha, ele jaz no maligno, hein? Vai falar pra você ver. Aí levanta tudo contra. É a turma de marimbondo. Aquela turma de aquela cachopa de marimbondo, né? Mas é uma turma de demônios, tudo em cima de você. Aquilo é alvoroço que você tem que meter neocínio. Eu queimo vocês com fogo. Não adianta. Essa é a condição. Essa é a condição. Se nós deixamos, daqui a pouco não tem mais nada. Morreu, acabou. Não resta mais nada. Porque vai tirando tudo. Vai tirando. O que você coloca, vai tirando. Vai tirando aquela coisa. Então nós temos que estar atentos e dando do lado de cá a nossa mensagem também em casa. A nossa cobrança. Não é? A nossa vigilância. É aquilo que eu sempre prego. Quem não quer se incomodar, vai ser difícil vencer. Vai ser difícil vencer quem não quer se incomodar. Nós vamos ter que incomodar, vamos ter que cansar. E tem hora que maridos têm que dizer para a própria esposa, puxa vida, você se entrega muito fácil, levanta a cabeça, deixa de ser derrotado. Você não tem condição de luta, você não luta. Você não luta, você não tem garra para lutar. Você é tão fraca. Deixa eu zombar de você, deixa eu lhe criticar, você não tem garra para lutar. Entende? Na vontade de lutar, aí você luta por 3, 4, por 10. Você tem garra para lutar. Que diabo, que fraqueza desgraçada. Não luta, não bate contra, não protesta, não pega firme, não mostra autoridade. Você diz às vezes para a própria mulher, você não tem autoridade. Por que o diabo não brinca comigo? Ele não brinca comigo. Por que ele não brinca comigo? Por que ele não cria caso comigo? Cria caso com você. Levanta a cabeça, nós temos um Deus. Nós somos luz do mundo. Todo mundo se
entrega. Embirra. Tem mulher que embirra. Eu não vou chamar mais. Já chamei 3 vezes e não veio. Chama a quarta, puxando pela orelha, tipo, vem cá. Você não veio na sexta, você vai vir na quarta, vergonhosamente, diante de todo mundo. Vem. Vai, vem. Entra aqui. Entra pra dentro. Eu estou lhe tirando do inferno. Estou lhe tirando dessa